Macroeconomia, o livro-texto básico que eu estou utilizando aqui no canal de forma introdutória é este livro aqui, ó, Macroeconomia, do Stanley Fischer e outros. E aí hoje eu quero tratar sobre reintroduzindo o governo e o comércio internacional. Isso tratando de contabilidade nacional. Contabilidade nacional é uma disciplina, inclusive, na Faculdade de Economia, mas que está intimamente relacionada com macroeconomia. Macroeconomia, diferente de microeconomia, se preocupa em entender a economia como um todo. Então, por exemplo, PIB, Produto Nacional Bruto, renda disponível, comércio exterior, balanço comercial, né, a diferença entre comércio exterior e exportação e importação, taxa de juro, nível de emprego, são assuntos que estão relacionados à macroeconomia. Microeconomia é uma outra área da economia que se preocupa com as relações lá embaixo, entre aspas, ou seja, entre empresas e famílias e coisas desse tipo. Bom, vamos ao assunto do vídeo de hoje, então, reintroduzindo o governo e o comércio internacional. Isso porque nos vídeos anteriores vimos que numa economia simples, basicamente, o setor privado representado por Y é igual a consumo mais investimento. E que no final das contas, investimento é igual a setor privado menos o consumo, que é igual a poupança. Ou seja, investimento é igual a poupança, né, no final das contas. Bom, então vamos lá, reintroduzindo o governo e o comércio internacional. Reintroduziremos agora o setor governo e o setor externo nessa equação. Primeiro, para o governo, indicamos compras de bens e serviços por G e todos os impostos por TA. Então, G representa o governo e impostos é TA. As transferências do setor privado, incluindo juros, são indicadas por TR. As exportações líquidas, exportações menos importações, são indicadas por NX. Difícil, né, lembrar de tudo isso. Retornaremos a identidade entre as produções produzidas e vendidas, considerando agora os componentes nacionais adicionais de demanda, ou seja, G e NG, que G é o governo e NX é exportação menos importação, o saldo, né? Dessa maneira, da mesma forma, restauramos o conteúdo da tabela 2.4, escrevendo então que produção do setor privado é igual a consumo mais investimento, mais governo, mais saldo, né, entre exportação e importação. Ou seja, exportações líquidas. Uma vez mais, enfatizamos que na identidade 6 usamos o investimento real e, portanto, deve ser considerada a possibilidade de que as empresas possam não estar contentes com o investimento. Portanto, com o cálculo da identidade, a equação 6 permanecerá. Agora, nos viramos para a derivação de uma relação muito importante entre produção e renda disponível. Temos que reconhecer que parte da renda é gasta em impostos e o setor privado recebe transferências líquidas, TR, em adição à renda nacional. A renda disponível, YD, é, portanto, igual à renda mais as transferências menos os impostos. Portanto, ficamos assim, ó, renda disponível é igual à produção do setor privado mais transferências líquidas menos os impostos, que é TA. Esse livro aqui de macroeconomia, ele utiliza umas siglas que estão mais no contexto norte-americano ou no contexto internacional, na verdade. Se eu estivesse utilizando um livro de macroeconomia para a economia brasileira, aí as siglas seriam um pouco menos difíceis. A renda disponível, por sua vez, é alocada para o consumo e a poupança. Portanto, renda disponível é igual ao consumo mais poupança. A combinação, na verdade não é que seja igual, aqui o símbolo matemático é para identidade, né? A combinação das identidades 7 e 8 nos permite escrever o consumo como sendo a diferença entre renda mais transferências menos impostos e poupança, ou seja, consumo mais poupança igual renda disponível, que é igual à produção do setor privado, mais impostos, mais transferências líquidas. Reescrevendo, consumo é igual, ou então equivalente, né? Ou melhor, ou então identidade igual renda disponível menos poupança, identidades produção total do setor privado mais transferências líquidas menos impostos menos poupança. A identidade, essa última que eu acabo de mencionar, estabelece que o consumo é a renda disponível menos a poupança, ou alternativamente que o consumo é igual à renda mais as transferências menos os impostos e a poupança. Agora usaremos o lado direito da equação para substituirmos por C na identidade 6. Com algum reordenamento obtemos poupança menos investimento, identidade ou igual, né? Gasto do governo mais transferências líquidas menos impostos, fecha parênteses, mais exportações líquidas, ou seja, exportações menos importação.
ou importações, né? Beleza? Eu fico por aqui então, um pouco difícil, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos aqui no canal. Então, reintroduzindo o governo e o comércio internacional, no final das contas ficou isso. Leva-se em consideração as transferências líquidas, o gasto com o governo propriamente dito, o imposto e as exportações líquidas. Eu fico por aqui, valeu!